Nesta videoaula eu quero falar de algumas características do modelo gerencial de administração pública. O modelo gerencial de administração pública, as suas ideias, os seus princípios, a sua organização, foi muito divulgada no Brasil pelo economista Bresser Pereira, que foi, inclusive, nos anos 90, quem encabeçou o MARE, o chamado Ministério da Reforma do Estado, do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, eu recomendo muito a leitura dos textos do Bresser Pereira, pois além dele ter sido, como já dito, o maior divulgador das ideias do modelo gerencial no Brasil, ele também esteve diretamente ligado a mudanças, às reformas no âmbito da administração pública e do próprio Estado que ocorreram nos anos 90. Então, o propósito aqui é, como já dito, o de apresentar algumas características do modelo gerencial. O modelo gerencial ele é fortemente influenciado pelas mudanças de gestão nas empresas privadas que vão ocorrer, né, a partir dos anos 50, 60, 70. Né? Então, as empresas privadas passaram por uma série de mudanças no âmbito gerencial, da sua organização, da sua hierarquia, né, do seu modo produtivo, etc. Então, a administração pública, através aí do movimento gerencial, procurou trazer uma série, né, de dispositivos, de ideias, de mudanças que já tinham e estavam ocorrendo no âmbito empresarial, no âmbito privado, para a administração pública. E, além disso, o modelo gerencial também é fortemente influenciado, né, pelo modelo, pelo movimento da reforma do Estado na Inglaterra e nos Estados Unidos, que foram, né, modelos de reforma do Estado pautados, né, pelas ideias do chamado neoliberalismo, ou seja, a principal ideia do neoliberalismo, a transferência, né, de uma série de serviços para o âmbito do mercado, né, transferindo do âmbito do Estado para o mercado. Então, esse movimento do neoliberalismo, né, ele vem pelo menos desde os anos 60, né, ele vai ganhar uma forma mais concreta na Inglaterra, durante o governo da Margaret Thatcher, e nos Estados Unidos, durante o governo Ronald Reagan. Né? Mas, mesmo por trás desses dois governos, você já tinha ali uma série de ideias, né, construídas pelo neoliberalismo que, entre outras coisas, vão defender uma forte reforma do Estado, da administração pública e da transferência, né, de uma série de serviços para o âmbito do mercado. Então, o modelo gerencial ele também faz parte, né, de uma resposta à chamada crise do Estado nos anos 70 e 80. Né? Então, essa crise tem vários motivos, nós não vamos poder tratar disso agora, né? Mas o Estado será marcado, né, por uma forte crise, né, financeira, fiscal, né, ao longo dos anos 70 e no caso do Brasil, principalmente aí na década de 80, né, por uma série de fatores que, como eu disse, não vamos poder tratar agora, mas com certeza veremos em uma outra oportunidade. Então, o modelo gerencial, o gerencialismo, ele é uma resposta a um certo modelo de Estado que estaria em crise a partir aí dos anos 70 e anos 80. Né? O modelo gerencial ele faz todo um discurso, né? Ele se pretende
né, como um modelo baseado em valores como os da eficiência, da eficácia, da transparência e da competitividade, né? Então, eles adotam a postura, né, de promoção de todos esses valores, né, e de transferência, né, de todos esses valores que supostamente existem, né, no âmbito das empresas privadas, no âmbito do mercado. Então, eles querem trazer esses valores para o âmbito, né, da administração pública, né, procurando assim tornar a administração pública mais eficiente, eficaz, transparente, né, e competitiva, né? Então, se lermos os textos, por exemplo, do professor Bresser Pereira, né, nós encontraremos, né, todos esses valores sendo ali bastante divulgados, né? Ele vai bater muito nas teclas aí da necessidade de você ter uma administração pública mais eficiente, com mais eficácia, transparente e competitiva, né? É claro que a administração pública tem que ser mesmo mais eficiente, né? Mais transparente, né? Então, a questão, o problema não está na defesa desses valores, e sim em verificar até que ponto, né, o modelo gerencial conseguiu mesmo criar uma administração pública baseada nesses valores apregoados, né? Além disso, o modelo gerencial ele defende principalmente um controle a posteriori dos resultados da administração. Então, ao contrário, né, do modelo burocrático que faz ou procura fazer um controle a priori, né, de qualquer ação, o modelo gerencial ele também bate, né, na tecla de um controle, né, a posteriori, ou seja, você criar, né, promover ferramentas de controle para corrigir aí possíveis rumos, né, resultados que não são condizentes, né, com a intenção da administração pública, né? Então, o modelo gerencial defende o controle a posteriori dos resultados da administração, né? Tentando assim não cair, né, na chamada rigidez, né, da administração pública, né, que possivelmente ou faz, né, o controle sempre a priori, né? Ao contrário disso, o modelo gerencial pretende, né, criar toda uma lógica, né, de controle a posteriori, né, dos resultados. No caso, para facilitar o entendimento, né, controlar, né, tentar controlar, né, os descaminhos da administração pública, mas, né, a posteriori, né, posteriormente. Além disso, o modelo gerencial ele reivindica mais autonomia e flexibilidade para os agentes e órgãos públicos, né? Então, esse modelo ele visa, né, tornar, né, as ações dos agentes públicos e órgãos, né, mais flexível, ele pretende dar mais autonomia, mais flexibilidade, né, para a tomada de decisões, inclusive de agentes que estão mais na base, né, da pirâmide. Esse modelo pretende também eliminar, né, postos, né, no âmbito da hierarquia, tornando assim a administração pública possivelmente, né, mais ágil, mais flexível, com mais maleabilidade, né, com mais autonomia. Então, isso também faz parte, essas ideias também fazem parte do modelo que vocês já veem aqui claramente, né, que é um tipo de concepção tomada assim, né, do chamado mundo gerencial, né, das empresas privadas, né? Então, o modelo gerencial de administração pública ele pretende, né, trazer uma série de propostas, de ideias, né, do âmbito das empresas privadas para o setor público, né? Além disso, o modelo defende
a descentralização dos processos administrativos, né? Então, como eu falei, ele pretende, né, eliminar níveis na hierarquia, né, descentralizar os processos de decisão, como já vimos, né, no caso do modelo burocrático, as decisões ficam quase sempre, né, no topo da hierarquia, no topo, né, da pirâmide, né, até chegar, né, nos níveis mais baixos da estrutura administrativa demora um pouco, né? Sabendo disso, o modelo gerencial pretendeu, né, descentralizar as decisões, né, tornando sim, ou procurando tornar, né, a administração pública mais flexível. O que a gente tem que ver também é até que ponto, né, o modelo gerencial de fato teve êxito, né, a criar mecanismos de tomada de decisão, de processos mais descentralizados, né? A proposta é a de descentralizar os processos administrativos. Agora, o que teríamos que ver é se isso de fato ocorreu na prática. O modelo gerencial também prega a responsabilização, a chamada accountability, né, prestação de contas dos servidores públicos. Né? Então, para esse modelo, transparência, prestação de contas e até mesmo a responsabilização propriamente dito, né, deveria ser transferida para os servidores públicos, né? Quer dizer, os servidores públicos deveriam se responsabilizar, ser responsabilizados, melhor dizendo, por suas ações, né? Digamos assim. Então, é uma outra característica do modelo gerencial trazer, né, fortemente essa ideia da accountability, da prestação de contas. O gerencialismo também sustenta que a administração pública deve se orientar pelas necessidades dos cidadãos, agora vistos como clientes. Né? Então, aqui fica clara mais uma influência, né, das relações do âmbito do mercado. Né? Então, evidentemente, no âmbito do mercado, as empresas lidam com clientes, né, com indivíduos que sustentam, né, financeiramente a produção de mercadorias ou o fornecimento de serviços, e a ideia então seria trazer essa lógica, né, do cliente também para o âmbito da administração pública. Né? Então, ao invés de ver, né, os indivíduos como cidadãos, né, e portanto dotados, né, de direitos, né, esse modelo de administração pública identifica os tomadores de serviços, digamos assim, antes de tudo como clientes. Então, é uma ideia um tanto quanto polêmica, mas também defendida aí no âmbito do gerencialismo. Embora alguns continuarão usando o termo cidadãos, outros, como o próprio Bresser Pereira, né, vai falar em cidadão cliente, né, numa tentativa de unificar aí a ideia de cidadania propriamente dito, mas também a ideia de cliente, né, que exige a prestação de serviços, mas de qualquer forma é mais aí, como dito, uma ideia trazida do âmbito aí da relação, né, entre empresas privadas, né, e os seus clientes. Na sequência, a gente verifica também que o modelo gerencial ele separa as atividades exclusivas do Estado das atividades não exclusivas do Estado. Então, por exemplo, a cobrança de impostos, né, a tributação, é uma atividade exclusiva do Estado, só ele pode fazer. O poder de polícia é também uma atividade exclusiva do Estado, só ele pode executar tal função. A questão da moeda, né, o gerenciamento da moeda, também é uma atividade exclusiva do Estado. Então, de um lado, estariam
essas atividades, né, exclusivas do Estado, e do outro lado, atividades que não são exclusivas do Estado e que, portanto, poderiam ser, né, divididas com o mercado e com a sociedade civil, como, por exemplo, educação, saúde, transporte, etc., seriam atividades não exclusivas do Estado. Então, poderiam ser prestadas por, digamos assim, organizações da sociedade civil. Né? Essa ideia, não só a ideia, né, mas isso aconteceu muito e continua acontecendo na prática no Brasil, ou seja, a transferência de uma série de serviços não exclusivos do Estado para o âmbito da chamada sociedade civil. Além disso, outras, né, atividades mais voltadas para o mundo da economia seriam, no caso, também, evidentemente, atividades não exclusivas do Estado e poderiam, né, ser transferidas para empresas privadas, para o âmbito do mercado. Então, no Brasil, nós sabemos, houve uma série de privatizações, né, e, evidentemente, quando há privatização, as empresas, né, ora empresas estatais, são passadas para o controle do mercado. Então, essas atividades, né, mais no âmbito econômico, também são, evidentemente, atividades não exclusivas do Estado, e, sendo assim, ele poderia e até deveria, né, por essa lógica do gerencialismo, ser transferidas para o mercado. O gerencialismo, ele também promove a adoção, como já sinalizado, né, da privatização, mas também da terceirização e publicização, como meios para a redução da máquina administrativa. Então, isso tudo nós veremos, né, com mais calma mais adiante, mas como já sinalizado, né, o Estado brasileiro, por exemplo, no âmbito da reforma do Estado e administrativa dos anos 90. Houve muita privatização, né? Até hoje nós sabemos que as privatizações ocorrem e estão sujeitas a ocorrer, né? Então, houve muita transferência de empresas estatais para o âmbito do mercado, foi adotada muito, né, a chamada terceirização, né, a transferência de uma série de serviços não exclusivos, né, do Estado e atividades de empresas, atividades não fins, né, não só de empresas estatais, mas também de uma série de repartições públicas foram terceirizadas. Né? Então, esse processo da terceirização é muito defendida e cada vez mais forte, né? Em especial quando se trata desse modelo gerencial. E também a chamada publicização. Eu acabei até mencionando, né, de forma indireta, a publicização ela se dá quando o Estado fornece, ou melhor, transfere um determinado serviço também não exclusivo, como por exemplo a saúde, né, ou melhor dizendo ainda, a administração, por exemplo, de um hospital para ser administrado por uma chamada OS, né, Organização Social. Então, nós veremos, né, mais adiante o que significa exatamente a publicização, mas grosso modo é a transferência de um determinado serviço, como saúde, educação, para uma entidade chamada de organização social, que é uma entidade da chamada sociedade civil ou do terceiro setor. Então, se você reparar bem, você verá que já uma série de instituições de ensino, de hospitais, já são administrados por OS, né? Organizações sociais, e não diretamente mais pelo Estado. Esse processo, muito defendido pelo modelo gerencial, é chamado de publicização. Isso tudo para quê? Para reduzir a chamada máquina administrativa, né? Transferir boa parte dela
para o âmbito ou do mercado ou da chamada sociedade civil. O modelo gerencial ele também defende a fixação de metas de desempenho pela administração pública, inclusive a utilização do contrato de gestão firmado entre os gestores da administração direta e indireta e o poder público, e entre o poder público e as organizações sociais. Então, aí aparecem as chamadas organizações sociais, e a ênfase está no chamado instrumento do contrato de gestão. Né? Então, no modelo gerencial, o Estado passa a firmar contratos de gestão com setores, por exemplo, da sociedade civil, com uma OS, por exemplo. Né? Então, uma organização social ela é selecionada para administrar um hospital, então ela firma com o governo o chamado contrato de gestão, ou seja, quanto de recurso ela vai receber, quais as atividades que ela vai desenvolver, por exemplo, se é o caso de um hospital, então tem que definir quantos exames vai fazer durante X tempo, né? Quantos procedimentos vai realizar durante X tempo, quanto que isso tudo vai custar. Né? Então, na lógica do modelo gerencial, o chamado contrato de gestão é um instrumento central. Né? E esse contrato de gestão ele deve ser público, ele deve ser transparente, qualquer cidadão deve ter acesso ao mesmo. E ele serve justamente para regulamentar e gerenciar a relação, por exemplo, do governo com uma determinada organização social. Então, é algo, repito, fundamental atentar para a presença aí do chamado contrato de gestão nesse modelo. Além disso, o modelo gerencial ele também adota, mais no nível do discurso, como vai ficar claro, ele adota o discurso da participação, mas mantém a centralização das decisões e não consegue criar canais de participação popular. Então, como eu até sinalizei anteriormente, tem também esse discurso da descentralização, e agora aparece o discurso da participação social. Então, os defensores desse modelo falam muito, não só em transparência, mas em controle por parte da sociedade, participação da sociedade no modelo, etc. e tal, descentralização das decisões. Mas quando a gente vai analisar a prática mesmo do que é realizado pelo modelo, a gente vê muito pouca participação da sociedade nesse modelo de administração. Mesmo o chamado contrato de gestão, que foi mencionado anteriormente, e que precisaria ser transparente, muitas vezes é difícil o cidadão comum ter acesso ao chamado contrato de gestão, e mesmo o controle da administração pública via participação social, que é muito defendido pelo modelo, na prática, pelo menos no Brasil, ele ainda não ocorreu. Além disso, o modelo se apega muito mais às dimensões econômicas, fiscais e institucionais do que às dimensões sociais e políticas da gestão. Então, é o modelo mais preocupado com o controle de custos, com a questão fiscal, de redução de custos da administração, e para reduzir custos você tem que ter um quadro de funcionários menor. Ele se preocupa muito também com a questão da engenharia institucional, isso daí ninguém pode falar contra, há uma grande preocupação com a questão do modelo institucional, da engenharia institucional, mas o modelo se preocupa pouco ainda, embora fale, se preocupe pouco, de fato, com a questão da participação popular, e com as questões políticas e sociais da relação entre cidadão
né, e máquina administrativa, ou entre cidadão e Estado, né? Quer dizer, há pouca preocupação, né, de fato, com o envolvimento do cidadão na lógica do modelo, né? Então, sem dúvida, é um dos calcanhares de Aquiles, né, do modelo gerencial. E, além disso, não há ainda, né, evidências de que o gerencialismo tenha criado uma administração pública mais eficiente e menos custosa para o Estado, né? Então, adota-se muito esse discurso, né, da administração pública mais eficiente e menos custosa, né, para o Estado, mas não há ainda, né, estudos que de fato sistematize que após aí a adoção, pelo menos em parte, em boa medida, do modelo gerencial no Brasil, que nós tenhamos tido, né, uma administração pública de fato mais eficiente do que a anterior e também menos custosa do que a anterior. Então, isso ainda não está sacramentado, não temos ainda evidências empíricas, né, para tal afirmação. Enfim, eu vou parar por aqui, né? Espero e com quase certeza teremos, né, a oportunidade de tratarmos, né, de outros aspectos do modelo gerencial e aí até falarmos um pouco mais, né, e mais detalhadamente dos instrumentos, dos mecanismos, né, utilizados pelo modelo para chegar ao que eles chamam, né, de reforma da administração pública, né? Então, não faltará oportunidade para tal. Espero, então, fazer novas discussões sobre o modelo gerencial mais adiante. Muito obrigado e até breve.